amigos, estejamos todos em paz. Para a doutrina espírita, a reflexão sobre as dores e sofrimentos é considerada importante e, da mesma forma, o não enfraquecimento frente a elas, pois poderão contribuir para o crescimento e progresso, gerando sempre alguma transformação. Dor e sofrimento são a mesma coisa? Nós convidamos Marcelo Ceneda, que é palestrante espírita, presidente da 16ª União Regional Espírita da Federação Espírita do Paraná, com sede na cidade de Londrina, para nos falar sobre esse tema tão importante para todos nós. Muito obrigada, Marcelo, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, uma grande alegria, Ivone. Obrigado pela oportunidade. Marcelo, há uma frase que diz que a dor é universal, o sofrimento é opcional. Como nós podemos interpretar esta frase? Ivone, a questão da dor ser universal está, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando os benfeitores espirituais colocam que é parte da proposta educativa estabelecida por Deus que todos nós tivéssemos a percepção igual da dor, para que isso nos auxiliasse na compreensão das dificuldades alheias e nos incentivasse ao respeito que cada pessoa merece ter. Então, a dor realmente ela é universal. Agora, o sofrimento é a maneira como cada pessoa processa a presença da dor na sua vida. E isso realmente varia muito. Então, por exemplo, a dor de alguém que vai colher sangue, a picada da agulha, a constituição orgânica das pessoas, as inervações responsáveis pela sensação da dor, isso é um padrão para todos os organismos. Agora, nós sabemos que há pessoas que lidam com isso com muita naturalidade, sentem aquela dor com tranquilidade, e há outras pessoas que perdem o sono na véspera, sabendo que terão que tomar uma injeção, que intensificam aquele evento e depois permanecem com aquela impressão dolorosa mesmo após ela terminar. Ou seja, o sofrimento aí foi superestimado. Então essa que é a questão que serve tanto para o aspecto orgânico, quanto emocional, quanto afetivo. A dor é para todos. Sofrer é uma opção. Realmente, né, Marcela, a gente observa muito isso, né? Como para a mesma situação as pessoas sentem diferente, não é? Mas sendo a dor um componente do processo evolutivo, é válido buscar a dor? Jamais, jamais. A dor, ela faz parte, assim como o prazer, assim como a sede, assim como a fome, são instrumentos que nós nos utilizamos conforme a proposta divina para que a gente aprenda os limites devidos para a nossa existência. Mas jamais devemos voluntariamente buscar a dor. Então, vou dar um exemplo muito prático. Num dia de sol forte, a pessoa ter ao seu alcance uma jarra de água fresca após uma longa caminhada. Então, quando ela começar a ingestão da água, a sensação é muito prazerosa. É a saciedade que é estabelecida. Mas se a pessoa extrapolar a quantidade de água necessária, haverá um desconforto doloroso, estômago dilatado ou algo do gênero. A dor serve, então, para
estabelecer o limite da conveniência. Outro exemplo, hoje estamos aqui em um momento de baixa temperatura. Se estivéssemos aqui próximos de uma fogueira, teríamos o conforto do calor da fogueira. Mas se nos aproximássemos demais, haveria a dor, para nos ensinar que há uma distância devida para que o conforto seja necessário. Então, nenhum de nós deve buscar a dor, porque ela virá naturalmente quando nós extrapolarmos o limite da pertinência, seja para nós próprios ou para aqueles ao nosso redor. Então, esse é um conceito importante de compreender que é necessário aceitar que a dor faz parte da vida, mas jamais buscá-la voluntariamente. Embora ela seja um processo educativo para nós, né? Perfeitamente. Então, como foi colocado, né, Marcelo, a dor ela pode ser mais intensa ou menos intensa, dependendo de cada um. Mas é possível suavizar a experiência com a dor? Essa é a proposta que Jesus vem nos ensinar e o Espiritismo esclarecer. Particularmente, Ivone, as dores mais sentidas ou os sofrimentos mais marcantes não são tanto os físicos, são os emocionais, os psicológicos, os afetivos. Essas dores que fazem parte do processo evolutivo normalmente se desdobram em sofrimentos intensos quando a pessoa se detém na visão materialista da vida. Então, para aquele que é materialista, realmente essas dores se transformam em sofrimentos atrozes. Mas quando nós compreendemos a realidade espiritual, quando nós vislumbramos as reencarnações, aí nós vamos percebendo que são etapas evolutivas e não uma destinação estabelecida de maneira irrevogável. Então, para que as nossas dores não se transformem em sofrimentos, para que elas sejam mais amenas, é muito importante ter confiança em Deus, ter a construção da fé, a compreensão da realidade espiritual, a lógica da reencarnação para explicar a justiça divina, porque aí todas as adversidades vão ser estabelecidas em patamares mais suaves, mais leves, menos sofridos. Até porque provocará menos revolta, né? Com certeza. Nós vamos aceitando aquelas circunstâncias como passageiras. E aí fica muito mais fácil nós elaborarmos uma estratégia própria de processarmos aquilo com mais leveza. Isso que você disse agora é muito importante, porque nós não podemos confundir a resignação com o comodismo, né? O comodismo é muito diferente da resignação, né? Sim, o acomodar-se envolve um comportamento de inércia diante da dor. E eu gosto muito de uma expressão que é a resignação proativa. Ou seja, aquilo que está fora do nosso alcance, aquela dor que se apresenta, está fora do nosso alcance removê-la naquele momento, mas eu preciso ter uma proatividade de procurar aprender, transpor, crescer, minimizar aquela questão. Muito bem colocado, Ivone. E como é que se processa a transformação da dor em sofrimento? Esse é um aspecto interessante, Ivone. De maneira geral, nós temos 3 mecanismos. O primeiro deles é a antecipação da dor. Ou seja, eu vislumbro determinado evento doloroso, que às vezes nem acontecerá, mas eu vislumbro. E por conta dessa perspectiva criada no meu pensamento, eu começo a sofrer por antecipação. Então, o primeiro mecanismo em que a dor se transforma em um sofrimento desnecessário é a antecipação. A pessoa vai passar por um procedimento médico qualquer. Né? Dá um exemplo do corpo físico, é mais fácil para ilustrar.
daqui a uma semana será aquele procedimento, que pode ser desconfortável, pode ser realmente doloroso, mas a pessoa, uma semana antes, começa a sofrer por algo que não está acontecendo ainda. Eu me recordo de um livro que mencionava isso, que as plantas e os animais não padecem dessa antecipação. Eles têm os seus momentos de experienciar situações desagradáveis, mas eles só vivenciam aquilo na hora que está acontecendo. Então, a antecipação da dor é um sofrimento desnecessário. O segundo contexto é a intensificação da dor de maneira desnecessária. Ou seja, outro exemplo bem prático, a pessoa vai ao dentista. Poucas pessoas se sentem confortáveis quando estão no dentista. Mas é fato que se a pessoa entra num mecanismo muito tenso com o procedimento a ser feito, aquilo se transforma em algo bastante mais desagradável do que deveria ser. E por conta disso, olha que coisa, às vezes a anestesia não pega, o profissional tem mais dificuldades em realizar o procedimento, porque a extrema ansiedade ou desconforto ou a intensificação que aquela pessoa estabelece fazem com que a dor que deveria acontecer se torne um sofrimento muito maior. E o terceiro mecanismo, Ivone, é o prolongamento do evento doloroso após o seu término. Ou seja, terminou o procedimento médico, terminou o relacionamento, qualquer que seja aquele evento menos agradável, ele já terminou. Terminou aquele emprego que era difícil, a pessoa já está num outro momento da vida, mas mentalmente ela repete, ela reverbera aquilo. Alimenta, né? Alimenta, trazendo um sofrimento absolutamente desnecessário. Então, esses três mecanismos da antecipação, intensificação e prolongamento são estratégias que fazem com que um evento doloroso se transforme em um sofrimento maior e desnecessário. E como o Evangelho pode nos auxiliar em processar as experiências dolorosas? O Evangelho nos traz, em diversas passagens, a proposta de fortalecer a nossa fé. E confiando na providência divina, nós temos mais recursos de entender que aquela situação desagradável pela qual esteja passando, seja física, emocional, afetiva, espiritual, ela é simplesmente uma etapa de aprendizado. Então, quando nós vamos construindo essa fé em Deus, quando nós, pela aquisição do conhecimento espírita, vamos percebendo a dinâmica evolutiva na qual estamos inseridos, aquilo deixa de ser um sofrimento incompreensível e a razão da fé raciocinada vem nos fortalecer para que a gente tenha a experiência necessária da dor, sem fazer com que ela se transforme num sofrimento exacerbado. E o conhecimento da vida futura, o conceito da vida imortal, pode nos ajudar a lidar melhor com a dor? Com certeza. Por exemplo, uma das principais causas de dor e, por extensão, de um sofrimento exacerbado, a morte de um ente querido, o falecimento de uma pessoa amada. Se a pessoa se detém no materialismo, é algo praticamente insuperável. Uma mãe que tem o seu filho partindo precocemente, ou o cônjuge amado que retorna à pátria espiritual antes do que o outro. Mas se nós aplicarmos esses conceitos que você mencionou, da vida futura, da imortalidade da alma,
aquilo certamente será doloroso, porque é difícil mesmo. Até se uma pessoa vai para outro país, uma pessoa amada, nós sentimos. Mas essa compreensão da imortalidade, da vida futura, nos dá a segurança da separação ser temporária. E de nós sabermos que não é o fim, que é um momento em que nós vamos ter, por razões evolutivas necessárias, que vivenciar aquele distanciamento. E aí nós vamos conseguindo forças, recursos para nos manter firmes, aprendendo a lição que a dor estabelece, mas evitando que se transforme em um sofrimento que nos consuma. Marcelo, é verdade que a nossa interpretação dos fatos pode ser mais importante do que o fato em si, né? Inclusive você já mencionou essa questão. Como pensar nisso com relação à dor, né? Olha, aqui a gente pode fazer uma analogia que eu acho muito didática. Vamos considerar que a dor é como se fosse uma visita. É uma professora que bate a nossa porta. E, primeiro aspecto, não adianta fingir que ela não está ali. Então, nós temos um extremo, Ivone, que é a negação da dor. É aquela pessoa que quer fingir que a dor não existe, que ela não está sentindo nada. E isso é fácil constatar que não é uma proposta racional, lógica, porque a dor existe. A dor está ali. Então vamos considerar que a dor é uma professora que bate a nossa porta. E ela existe por um propósito. O mais inteligente a ser feito é abrir a porta e perguntar: professora dor, qual é o ensinamento que a senhora está me trazendo? E a partir disso sermos bons alunos. Ouvirmos o que a dor está querendo nos dizer e aplicarmos aquilo com sinceridade em nossa vida. Essa é a estratégia de nós aproveitarmos o ensinamento da maneira mais objetiva e inteligente possível. O que seria o sofrimento? Nós abrirmos a porta para a dor e falar: entra, senta, fique o tempo que quiser. Então isso, compreensivelmente, vai fazer com que a dor permaneça na nossa casa, na nossa vida, um tempo muito maior. Ou se nós formos estudantes relapsos, que não prestamos atenção no ensinamento que a professora dor quer nos trazer. Então, voltando à pergunta que você falou, como que o fato em si, ele é menos importante do que a nossa interpretação sobre ele? Tem a ver com essa analogia que eu coloquei. Por quê? Existem pessoas que consideram que qualquer evento difícil é trágico, ele é ruim. Mas, na verdade, o que mais importa é como eu abordo aquele evento. Quantas pessoas, por exemplo, que estão na casa espírita e que conseguiram despertar da sua existência a partir de um evento doloroso? O falecimento de um ente querido, uma doença de longa duração. Então, o evento em si foi desagradável mesmo. Porque é desagradável? Foi doloroso. Mas, a partir daquele evento difícil, a pessoa procurou dar uma interpretação construtiva. Aproveitou a presença da professora dor para fazer com que houvesse um crescimento na sua etapa espiritual. E vejamos o contrário, um evento festivo, um momento de lazer. Quantas vezes, pelos excessos, um momento de lazer, de descontração, uma festa, se transforma em algo sofrível, porque nós não soubemos aplicar corretamente naquele evento a energia da alegria, do bem-estar e assim por diante. Ou seja, o que era para ser algo positivo se transforma num sofrimento. Então, tudo depende
de como eu interpreto o fato. Por exemplo, a pessoa tem uma indisposição qualquer com o seu carro. Ele quebrou, ele teve uma falha mecânica. Há pessoas que com muita objetividade e naturalidade, elas se propõem a reparar aquilo, consertar e seguem adiante. E há outras pessoas que fazem daquilo a desgraça da semana. Então depende como cada um de nós olha o fato em si. Mais importante até do que o próprio evento. Uhum. A sua fala nos remeteu a uma página do Evangelho que trata da desgraça real, não é mesmo? É bem isso, né, Ivone? A desgraça real não é o evento em si, mas o que é que nós fazemos do evento. As consequências. Quais são as consequências, como nós aproveitamos aquele fato para aprimorar a nossa experiência de espírito imortal ou para nos desgraçarmos em consequências infelizes porque nos envolvemos exageradamente com as circunstâncias daquele momento. E qual é a contribuição, Marcelo, da doutrina espírita para amenizar as nossas dores? Olha, Ivone, eu acredito que a principal contribuição é nos explicar com clareza os ensinos de Jesus. Por exemplo, as bem-aventuranças, né? Como que a gente poderia entender bem-aventurados os aflitos, os que choram, né? Os que estão em sofrimento? Se nós entendermos, né, que essas aflições, que essas dores, que esse sofrimento, né, que estão exarados no Sermão da Montanha, eles retratam simplesmente a nossa oportunidade de redenção na vida física. Então, olha uma outra analogia. Nós todos aqui estamos reparando os nossos equívocos do passado. Então é como se nós tivéssemos a quantia em dinheiro e o boleto para pagar. É divertido pagar o boleto? Não é divertido, é um dever que nós cumprimos. O que seria divertido? Usar aquele dinheiro para alguma distração, para algum lazer. Mas a compreensão da realidade espiritual nos mostra que o melhor a ser feito é a quitação da dívida. No caso, não é uma dívida financeira, são as dívidas morais que nós trazemos do passado. Então, nesse sentido, as bem-aventuranças simbolizam o nosso reajustamento diante das leis divinas. Então, nós temos que aprender que quando nós temos um evento doloroso, não é que o espírita goste de sofrer, claro que não, mas aquela satisfação justa da pessoa que sabe que está quitando uma dívida moral, que está ressarcindo um débito espiritual, que está se reajustando diante das leis divinas. Assim que uma pessoa correta se sente bem em pagar um boleto, ao invés de usar o dinheiro para um folguedo qualquer, o Espiritismo proporciona essa condição moral de integridade, de dignidade, dizer sim, eu estou tendo um momento difícil. Sim, eu estou atravessando uma doença dolorosa. Sim, eu sinto saudades, isso me dói. Mas eu compreendo que por esses processos dolorosos eu estou me reajustando, eu estou me dignificando. E isso não precisa virar um sofrimento. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada por essas colocações. Trouxeram muitos esclarecimentos, por certo. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Esperamos estar juntos em outros programas e desejamos a todos muita paz.